Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 30 de maio de 2017 e você confere o que é destaque na edição de hoje. Detentos da unidade prisional do Puraquequara são transferidos para o novo CDPM-2, no quilômetro 8, nesta manhã. Os detalhes dessa transferência você confere na edição do Manhã no Ar de hoje, que traz ainda a morte de um contador. Ele foi assassinado quando saía da igreja na frente do filho e da mulher. Foram vários disparos, cerca de 11 tiros atingiram o Roger. 3 pessoas seguem desaparecidas depois que um bote colidiu com uma embarcação no Lago do Tarumã. 300 indígenas Uaral da Venezuela ainda não foram transferidos para abrigo e uma nova polêmica surge para incluí-los no programa de imigração. Faixa e Manaus são condenados por confusão na primeira partida da semifinal do Barezão 2017. Os 2 times foram responsabilizados e devem pagar multa. O Faixa de R$5 mil e o Manaus de 3 mil. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá as suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a terça-feira começa com a transferência de presos da unidade prisional do Puraquequara para o novo CDP, lá na BR-174. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, bom dia. Quantos presos estão sendo transferidos hoje? Oi, Adriane, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem bem cedinho. Então, as informações extraoficiais é de que mais de 30 presos serão transferidos aqui da unidade prisional do Puraquequara até o Centro de Detenção Provisória 2, que fica no quilômetro 8 da BR-174. O que a gente sabe é que a movimentação já começou, cerca de 100 policiais militares do CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado, chegaram aqui na UPP por volta das 5h35. E a transferência está começando agora. Nós estamos neste momento aqui na frente da UPP, mostrando a movimentação, como os policiais já estão lá dentro, né? Muitas viaturas, mais de 10 viaturas estão estacionadas aqui fora da unidade prisional. Policiais militares da ROCAM, policiais do COI, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Civil, e também outros policiais do CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. Esses policiais foram escolhidos para poder realizar essa transferência aqui. Você vê imagens agora um pouquinho de mais cedo que aconteceu a chegada desses policiais militares, além dos PMs, também algumas viaturas da Secretaria de Administração Penitenciária, que no caso é o comboio que chega justamente para trazer o veículo e levar daqui o carro com os presos até o CDP-2. Toda essa movimentação começou, os policiais entraram nos pavilhões onde esses detentos estão, justamente para poder trazê-los até aqui fora e levá-los até o CDP-2. Outra informação bastante importante é que esses detentos estão concentrados já em uma sala especial, justamente para eles serem retirados daqui. Eles são detentos que são ameaçados de morte ou detentos que já estavam previstos para ir até o CDP-2, que a gente já sabe também é que no dia 12 de maio, 162 presos saíram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa justamente para ir para esse novo CDP-2, que nos pavilhões que já estavam prontos, porque apenas 70% da cadeia já está pronta, estava previsto aí 235 presos. Foram 162, agora mais esses 33 devem ficar juntos aí dos presos da Vidal Pessoa. Isso não foi confirmado ainda pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas os policiais militares que estavam aqui conversando com a gente disseram que eles devem deixar os presos nesses mesmos pavilhões, já que os outros ainda não foram entregues, né, até a população carcerária. Então, até o momento, a gente vê a movimentação ali
não dá para ouvir você que assiste a gente, mas os detentos estão muito, como a gente pode falar, eles estão gritando muito, fazendo bastante barulho. No momento que os policiais militares chegaram aqui na UPP, a gente viu a movimentação, eles falando, vai morrer, muitas coisas, muitas frases assim que eles estavam dizendo justamente para poder chamar a atenção, não sei, de alguém que está aqui fora. Infelizmente, a gente sabe que a situação deles lá dentro é de superlotação. A gente vê hoje mais de 1.500 detentos aqui que ficam aqui justamente cumprindo a pena. E agora esses cerca aí de 30 devem sair para ir para o CDP2. Não sabemos ainda a identificação desses detentos, mas mais informações você acompanha na nossa programação da TV A Crítica, tanto também aqui no Manhã no Ar, quanto nos nossos outros programas. Eles saem daqui a pouco, os policiais já estão lá dentro, já estão dentro dos pavilhões, a informação que a gente recebeu é essa, e de lá eles vão até o... A gente teve um probleminha na comunicação com o Danilo, que daqui a pouco traz mais detalhes dessa transferência dos presos da unidade prisional da UPP, né, a unidade prisional do Puraquequara, para o CDP2. São mais de 30 detentos que devem sair agora pela manhã, com destino à BR-174 no quilômetro 8. E um contador foi executado com 11 tiros na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Flores. Os disparos foram feitos por 3 homens encapuzados, até o momento não identificados. De acordo com a polícia, a vítima estava acompanhada da esposa e do filho de 8 anos. O crime aconteceu em uma das vias mais movimentadas de Manaus, a Avenida Mário Ipiranga. Mas tudo aconteceu por volta das 7 horas da noite. Essa rua aqui dá acesso à Avenida Constantino Neri. Foi por aqui que José Roger Chaves da Silva, de 31 anos, passou com a família, a mulher e o filho de 8 anos, porque ele tinha estacionado o carro bem aqui. Ele tinha acabado de sair de uma igreja evangélica, o culto tinha terminado às 7 horas e ele veio andando aqui com a esposa para pegar o carro. Nesse momento, 3 homens ainda não identificados estavam encapuzados, chegaram em um HB20 vermelho e logo depois abordaram a vítima. Foram vários disparos, cerca de 11 tiros atingiram o Roger. Ele morreu na hora. Já a criança de 8 anos e a mulher não foram atingidos. Logo depois do crime, o trio que estava encapuzado saiu em direção à Avenida Djalma Batista. Logo depois do crime, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. As primeiras investigações dão conta de que testemunhas disseram que essas 3 pessoas já estavam rondando o contabilista mesmo antes do culto. Ou seja, eles já estavam esperando para poder executar esse crime. Ainda não há motivação, mas a questão do latrocínio, que é roubo seguido de morte, está descartado pela Polícia Civil, porque nenhum pertence foi levado da vítima. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai querer desvendar esse mistério, porque tantos tiros foram dados no Roger e em uma das avenidas principais de Manaus acontecer esse tipo de crime. E um homem foi assassinado dentro da casa onde morava no bairro Monte das Oliveiras. A vítima foi encontrada por familiares deitada na cama dela, com marcas de faca espalhadas pelo corpo. Quem conta essa história pra gente é a repórter Carol Queiroz. O corpo de Manuel Luiz Tavares, de 57 anos, foi encontrado ainda cedo, por volta de 4h30 da manhã, pela irmã dele. Os dois trabalhavam juntos num lanche que fica na Policlínica do Monte das Oliveiras. E como faziam todos os dias, eles geralmente se encontravam nesse horário por volta de 4h30 da manhã, já para abrir o lanche bem cedo. Pois bem, a dona Rosa começou a achar estranho, porque ela estava ligando para o irmão hoje de manhã, mas as ligações só davam na caixa postal. Foi então que ela decidiu vir até aqui a casa dele, para ver o que havia acontecido. E teve a triste notícia. Quando eu cheguei, já vi estranho, que a luz estava toda acesa, né? Daqui de fora, da sala, da cozinha, do quarto dele. Aí eu queria, assim, chamei de nada. Aí eu peguei, arredei essa janelinha, né? Quando eu arredei, que eu olhei, ele já estava embrulhado, estava com travesseiro no rosto, aí a Bíblia de um lado. No dia anterior, no domingo, a dona Rosa esteve com o irmão. Eles passaram o dia juntos, almoçaram juntos, assistiram ao jogo de futebol. Só que ele havia bebido um pouco. A dona Rosa, então, ficou preocupada com o irmão.
E aí, depois, mais ou menos 6 horas da tarde de domingo, ele veio para casa, mas às 9 ela retornou aqui na casa dele para ver se estava tudo bem. Ela conseguiu entrar na casa, viu que o irmão estava dormindo, apesar de um pouco bebido, ele estava dormindo, mas estava bem. Foi então que ela deixou a janta, fechou a casa e aí no dia seguinte já teve a notícia. Aqui, do lado, a gente vê aqui o colchão onde estava deitado o homem de 57 anos, a camisa do Flamengo que ele estava coberto. A família suspeita que a pessoa ou as pessoas, né, que cometeram esse crime entraram por essa janela que fica aqui na lateral da casa e que estava arrombada. Quando eu cheguei, a moto dele já estava aqui, né? Ele tinha arrombado aqui para poder entrar, que ele não conseguia abrir o cadeado. Aí nós entramos, empurramos, entramos, né? Acendi a luz do quarto. Quando eu vi ele estava todo ralado. Mas eu vi que ele estava dormindo. Eu vi que ele estava respirando, né? Aí eu disse assim, não é bom nem mexer com ele. Ou talvez eu deveria ter acordado ele, porque ele caiu e bateu a cabeça, né? Aí a gente vai jantar e depois a gente vem tampar o buraco. Porque para não ficar aí, pode ser, ainda pode alguém entrar. Ainda falei assim, né? Tá bom, nós viemos, tampamos o buraco, fomos lá ver de novo ele. Estava tudo bem, estava dormindo, estava respirando normal. Aí deixamos, apagamos a luz todinha e fomos embora. Foi neste quarto que o Manuel foi encontrado morto. Ele estava aqui, nessa cama, ele estava deitado, coberto com um lençol, uma camisa do Flamengo, o travesseiro estava no rosto. De um lado, a faca do crime em uma das mãos e do outro, ele segurava uma Bíblia. Agora tem um detalhe. Aqui, bem próximo aqui do ar-condicionado, foi escrito com o sangue da vítima, matei. A polícia não tem nenhum suspeito e a motivação do crime também é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas a suspeita é de latrocínio. Eu quero justiça e eles vão pagar. E a polícia prendeu 4 pessoas no porto privatizado de Manaus com 60 quilos de maconha tipo skunk. O grupo foi encontrado depois de denúncia anônima. A droga veio de Tefé e estava nessas malas. São 51 tabletes de maconha tipo skunk, cerca de 60 quilos, que estavam com Junilson Franco Castilho, Paulo Barros da Silva Júnior e Rafael Vieira Braga Melo. Eles desembarcaram no Rodway do Porto de Manaus às 8 da manhã de domingo. Segundo a Polícia Civil, a porta de entrada para as drogas aqui no Amazonas são pelos rios, principalmente maconha tipo skunk, mais conhecida como a super maconha. É daqui do estado que ela sai para ser comercializada em outros estados. Mas a Polícia Civil está intensificando as fiscalizações, principalmente nas vias aquáticas. Foi depois que eles receberam essa denúncia do Porto do Rodway que eles fizeram uma campana. Quando os suspeitos saíram da embarcação, viram que eles tinham 3 malas. Foi aí que eles abordaram os suspeitos. Quem aguardava pelo trio era Denis Cordeiro da Silva, que já responde por homicídio. Todos foram presos em flagrante. E os 4, o motorista e mais os 3 que estavam na embarcação, foram flagranteados, né, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação também. E nesse momento os presos começam a ser transferidos para a unidade prisional do Puraquequara e é para lá que a gente vai ao vivo com Danilo Alves. Está no ar. Justamente agora os presos estão saindo daqui. Você que está assistindo a gente agora de manhãzinha, eles acabaram de sair aqui da unidade prisional do Puraquequara. Foi bastante rápido, a ação durou menos de 1 hora. Os policiais militares da ROCAM saíram em comboio, em fila, e logo depois, enfim, os presos que estavam agora aqui na UPP já foram no comboio, no caminhão, né, no comboio da Secretaria de Administração Penitenciária. Depois de toda essa movimentação, agora eles devem ir para o CDP2, lá no quilômetro 8 da BR-174. Durante o nosso programa, a gente mostra para você o deslocamento dos detentos até ali, próximo à barreira da BR-174, justamente mostrando aí todo esse caminho, além de, lógico, para você saber toda a relação do trânsito, como é que está a nossa cidade aqui, na cidade de Manaus. Agora, aqui a situação já fica mais tranquila e, nesse momento, o comboio sai aqui do Puraquequara e seguindo para a BR-174. Adriane Wilson.
Daniela, só para a gente reforçar, para quem começou a acompanhar o programa agora, quem são esses presos? Por que eles estão sendo transferidos para a unidade lá da BR-174? Bom, desde as primeiras reuniões da Secretaria de Administração Penitenciária, eles disseram para a gente de que esses presos, na verdade, são presos que sofrem ameaças aqui ou que são de crimes hediondos, como estupros e outros tipos de crimes aí que não são aceitos pelos presos aqui. Eles chamam de código errado. Então, logo em seguida que eles saem daqui, eles vão para os pavilhões 1 e 2, que são os pavilhões que já estão prontos lá do CDP2. E já como os 162 detentos da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que já saíram das outras unidades prisionais devido àquela situação do começo do ano, eles já estavam sendo ameaçados, né, de morte. Então agora todas essas pessoas, esses detentos, esses presos que são ameaçados pelos outros presos, né, agora chegam lá no CDP2 e ficam ali isolados. A gente não sabe se essa vai ser uma cadeia só desses presos que estão ameaçados, mas pelo que parece vai ser sim. No momento, como eu falei, apenas 70% do CDP2, no caso 235 vagas estão disponíveis, agora dos 162 que já estão lá, mais essas cerca de 30 aí chegando, ainda não atinge o limite, mas ao todo o CDP2 deve ter cerca aí de 500 vagas. Então, ainda mais pessoas devem ir até o CDP2 e durante esse processo de transferência não vai ser só aqui na UPP não, vai ser na UPP, Compage e outras prisões também aqui nas unidades prisionais, tanto aqui da nossa cidade quanto também do interior e principalmente do quilômetro 8 da BR-174. A gente acompanha isso durante, né, esse tempo, justamente para a gente saber se o CDP2 vai ser ou não uma cadeia de exilados, uma cadeia de ameaçados pelas outras facções criminosas. Volto com vocês. Tá certo, Danilo. Por enquanto tem sido, né, uma cadeia do código errado, onde estão os PCCs que são ameaçados pela FDN, que é a maior facção criminosa aqui da nossa região, e também os Jacks, que são os estupradores que estão sendo transferidos para essa unidade. Vale lembrar que o CDPM2 ainda não foi inaugurado, está apenas com 70% das obras concluídas, mas já começou a receber esses detentos. Ao que tudo indica, quando foi inaugurado, possivelmente já vai estar com uma superlotação, que é o que tem acontecido nos últimos anos em todas as unidades prisionais aqui do Amazonas. E 3 pessoas estão desaparecidas depois de um acidente envolvendo uma lancha e uma voadeira. Os homens desaparecidos são da mesma família e seguiam da Marina do Davi para a comunidade Ebenezer. O acidente aconteceu no início da madrugada de ontem. De acordo com os parentes das vítimas, o Corpo de Bombeiros demorou a chegar e só às 12 horas deram início às buscas no local do acidente. O Corpo de Bombeiro também demorou muito, chegou muito tarde, desde de manhã que estão ligando, falaram que não tinha gasolina, inventaram muita desculpa, até agora. Já vai dar, acho que 1h30 até agora. Isso aí já era para ter tirado os corpos, né? Já passam de 2 horas do trabalho do Corpo de Bombeiros e nesse momento eles estão fazendo uma espécie de arrastão nesse ponto aqui do Rio Negro para tentar identificar o local exato, onde está a embarcação que ainda encontra-se no fundo. Logo após isso, os trabalhos giram em torno da busca dessas 3 pessoas que continuam desaparecidas nesse acidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. A senhora é parente de um deles? Ele é meu sobrinho, eles. O Luiz Carlos? O Luiz Carlos e o José Luiz, eles 2 são filhos do meu irmão. Nem imaginava que isso poderia acontecer com você? Nunca a gente pensava uma coisa dessa. Porque eles vieram trazer o pai para o hospital, né? E o pai deles ficou internado aí na Juventina, né? E eles iam voltando para casa quando a lancha passou, né? Por cima deles. Só que eles não deram socorro para eles, né? Não prestaram socorro. E a família toda aqui está reunida aqui nesse momento em busca de informação. Tem esposa, a senhora é esposa de um deles? O José Carlos Rodrigues de Souza. Aquela lá, outra. Até agora ninguém teve informação de nada? Não teve informação de nada ainda, de encontrarem os corpos, se é que eles estão mortos. Que eu ainda tenho esperança que eles não estão mortos, não, mas... Fica o sentimento de vocês nesse momento de aflição? Claro, todo mundo está aflito, esperando uma notícia, uma solução, uma coisa assim, que possa ser mais concreto. Até o fechamento dessa matéria, o condutor da lancha envolvida na colisão ainda não havia sido identificado. Havia também uma denúncia por parte dos familiares de que
Eles haviam ligado para o Corpo de Bombeiros e o bombeiro disse assim, não dá para ir fazer as buscas porque não tem combustível. O Corpo de Bombeiros encaminhou uma nota aqui para a nossa produção dizendo que não faltou combustível para atender a ocorrência, para a busca dessas pessoas que teriam caído aí no rio após a colisão entre essas embarcações. O acidente aconteceu ali no Tarumã, bem perto da Marina do Davi e do Pontão Nascer do Sol. A corporação afirma ainda que as ocorrências de afogamento demandam tempo para a coleta de dados com familiares, testemunhas e equipagem dos militares. Procedimento padrão nesse tipo de situação. E agora a gente muda de assunto, vamos falar mais uma vez da cheia que está atingindo o Amazonas. Dos 62 municípios do estado, 32 já estão em situação de emergência. No distrito de Cacaupireira, em Iranduba, a situação é bastante complicada. A água já invadiu as casas da comunidade. Do alto dá para ver o avanço das águas. No Cacaupireira, em Iranduba, pelo menos 5 bairros já estão assim, submersos. A água já invadiu todas as ruas deste bairro. E só para a gente ter uma noção, aqui funcionava uma igreja. E como a gente pode perceber, já está completamente debaixo d'água. Está cada vez enchendo mais, aí cobra aparece, os animais peçonhentos, né? E as crianças também, que a ponte está meio complicado, né? Os próprios moradores têm construído pontes sobre o rio. Seu José teve que desmontar parte da casa. Usou a madeira para construir pontes. Eu não tenho condições, ninguém tem condições, né? Aí eu já tive para ajudar para tirar a assoalho da minha casa para botar na ponte. A Defesa Civil doou madeira, mas, segundo o presidente da Associação de Moradores, a quantidade não é suficiente. Segundo a prefeitura, está vindo uma ajuda, né, para as pessoas, né, que todo ano sai na época do alagado, mas até o momento, né, os moradores ainda não receberam, né, esse apoio. E a água não para de avançar, o que assusta essa dona de casa. O que vocês mais têm medo, Wanda, com a subida dos rios? Cobra, sapo, rato. E porque o tempo de chuva, quando chove muito, né, enche mais, aí nós estamos com medo da cobra assim, tocar no meio da roupa. As crianças ficam doentes, a subida da água, mais quando a descida da água, aí dá vômito, dá diarreia, aí fica ruim para a gente ir para um socorro, entendeu? Bom, Adriane Diniz, essa é uma situação bem complicada nessa área. Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes lá no Cacaupireira para fazer a questão da enchente. Inclusive, tem um momento, dependendo da subida do rio, em que a BR chega a ser cortada, né? Ela chega a ser ocupada pela água. Os agricultores também têm prejuízo, né? Eu fui visitar uma vez um senhor que teve um prejuízo enorme, né, na plantação, porque a água invadiu ali toda a plantação dele e ele teve praticamente um prejuízo total ali da plantação. Por isso a necessidade de entrar em situação de emergência, os municípios mais atingidos, mais da metade do Amazonas já está em situação de emergência, porque muda completamente a rotina. Imagina só um agricultor como esse, né, que planta às vezes para subsistência ou que planta para comercializar esse produto, que é o dinheiro que vai manter a família. E quando as águas sobem, ele perde toda a plantação ali na área de várzea. E aí, consequentemente, não tem como se manter, por isso ele precisa de cesta básica. Em algumas áreas, os poços artesianos, que abastecem as comunidades de água potável, são inundados pela água do rio. Então, você fica sem condições de ter uma água uma água potável, uma água que você possa beber sem correr o risco de contrair doenças. Então, a situação realmente é muito grave. A gente vem mostrando aqui, ontem mostramos a situação de Anamã, que está 100% coberta de água, tem vários outros municípios e aqui em Manaus a situação também vem se agravando cada vez mais porque o nível do Rio Negro está subindo. Pois é, o nível do Rio Negro voltou a subir e agora faltam 5 centímetros para Manaus chegar à cota de emergência. O nível das águas já está causando problemas aos moradores da zona sul da cidade. Os moradores do Educandos sofrem por causa da cheia dos rios. As águas já invadiram parte das casas. E quem não tem para onde ir, precisa lidar com a situação. Nós já perdemos fogão, perdemos geladeira, perdemos tudo, basta dizer tudo. Mesmo caso da Dona Maria das Graças, que vive aqui há 10 anos. Ela sempre tem prejuízos no período da enchente. E o nível da água já está bem perto da casa dela. Falta um palmo só para chegar a invadir minha casa. E a gente liga para a Defesa Civil, pede tal papelão para fazer maromba. Só que eles disseram que já foi feito um cadastro para auxílio aluguel e que tem que esperar a meta.
Toda essa preocupação tem motivo. Durante o fim de semana, o Rio Negro subiu 3 centímetros. Por enquanto, o nível registrado é considerado normal para essa época do ano, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Nesse final de cheia, há essa variação do nível do Rio Negro. Ele pode subir 1 centímetro, pode ficar parado alguns dias, caracterizando, então, um típico final de cheia aqui para o Rio Negro, na cidade de Manaus. O Rio Negro chegou em 28 metros e 95 centímetros e alcançou a cota de inundação aqui em Manaus. Agora, faltam 5 centímetros para chegar à marca de 29 metros. É quando a Prefeitura poderá decretar a situação de emergência. Apesar desses valores de 28, 95, está, vamos dizer, acima, se observarmos em relação ao ano passado, mas acreditamos que não vai perdurar por muito tempo esse período de cheia. Sobre o auxílio aluguel aos moradores prejudicados pela cheia, nossa equipe de produção entrou em contato com a Defesa Civil do município, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. E mais 2 municípios tiveram a situação de emergência confirmada pela Defesa Civil do Amazonas. Manaquiri e Parintins, nas calhas do Rio Solimões e do Baixo Amazonas, completam um quadro de 32 municípios nessa situação por causa da cheia. Eles também entram na relação de locais que vão receber ajuda humanitária. De acordo com a Defesa Civil, já foram enviadas 50 toneladas de mantimentos e material de limpeza e higiene para as cidades de Carauari e Juruá. Nessa segunda fase de ajuda, a meta é enviar mais 900 toneladas de mantimentos para mais de 57 mil famílias prejudicadas com a subida das águas. E o governador do estado anunciou ontem mudanças na Central de Medicamentos do Amazonas. Agora será dada prioridade para compras em laboratórios públicos, o que deve reduzir em pelo menos 30% os custos. Pedro saiu da SEMA nesta segunda-feira aliviado. Há 3 meses à espera de insulina, ele finalmente conseguiu o remédio do filho. Toda vez que vim aqui estava em falta. E como é que o senhor estava se virando? Eu estava comprando a insulina, dando jeito e comprando, né? E quanto é que custa esse medicamento? 146. Pesa? Bastante, né? O remédio foi um dos 526 itens adquiridos recentemente pelo Estado. Em visita à Central de Medicamentos, o governador interino explicou que nos últimos 2 meses, 52 milhões de reais foram gastos para abastecer o estoque da SEMA, que estava bastante deficiente. 6 milhões vão ser usados agora para finalizar as compras mais emergenciais. Para economizar, o governo vai dar prioridade aos laboratórios públicos. Só com essa compra de laboratórios públicos, nós estamos economizando de 35% a 40% dos valores que estão sendo negociados atualmente. Temos também, está sendo gasto hoje, R$1.200.000 no procedimento da gasometria. Nós já temos um fornecedor chegando, uma pessoa que vai chegar, que vai reduzir esse custo mês, de R$1.200.000 para R$600.000, 50%. A maior parte dos produtos que chegam aqui já tem destino certo, o interior do estado. Há pelo menos 10 meses, a maioria das unidades de saúde dos municípios, mesmo próximos a Manaus, como Manacapuru e Iranduba, está completamente desabastecida. O diretor da SEMA admitiu que faltam remédios básicos, como antibióticos, por exemplo. Mas que com planejamento a médio prazo, como passou a ser feito agora, os itens de primeira necessidade estão garantidos. Porque nós temos ainda um padrão com muitos itens que não são mais utilizados e a gente está revendo isso, né? Mas dentro daquilo que é utilizado, nos próximos 2, 3 meses, a ideia é que a gente esteja atendendo 100%. E durante a visita à Central de Medicamentos, o governador interino, Davi Almeida, anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores em junho. Para este microempresário, o comércio nunca sentiu tanto a crise econômica, principalmente agora, por causa dos escândalos de corrupção no país. Essa situação aí faz com que a pessoa segure mais o dinheiro, né? Porque o futuro já vai ficar incerto. Mas aqui no Amazonas, o setor comercial espera contar com uma boa movimentação financeira, com o anúncio da antecipação para junho de parte do 13º salário do funcionalismo público estadual. O governador interino, Davi Almeida, garante que cerca de 95 milhões de reais para esse pagamento já estão na conta. Só que o valor da parcela
pode pegar alguns de surpresa. Nós estamos inaugurando dessa forma, colocando 30% no meio do ano. No final do ano, nós vamos dar o restante que falta, os 70%, sendo que 20% são de impostos. Então, o cidadão, a cidadã, no final do ano, que é quando ele mais precisa nas festas, ele só tem de salário, efetivamente, 30%. E nós queremos que o servidor possa receber ao menos os 50% livre no final do ano. Vai dar uma aquecida, com certeza, né? Porque a pessoa com dinheiro no bolso, ele vai procurar as melhorias, né? Vai procurar as situações de conforto dele. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer outros detalhes sobre a transferência de detentos da unidade prisional do Puraquequara, que acontece neste momento para o CDP-2, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. E a gente também vai trazer representantes da Defensoria Pública que querem o posicionamento das autoridades sobre os indígenas venezuelanos que estão aqui. Tem mais de 300 aguardando por transferência para abrigo já faz um mês da recomendação para que eles fossem atendidos e até agora nada.